Olá amigos da Produtividade Inovadora, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Valeu aí por todo mundo que está se inscrevendo no canal, que está achando esse canal bacana. A gente tem umas ideias bacanas aí para dividir com vocês. Muita gente tem perguntado o custo de se fazer um tanque de ferro-cimento, né, para produção de piscicultura intensiva e super intensiva. Certo? Tem alguns segredos aí envolvendo essa produção, mas a gente vai falando aos poucos conforme o pessoal vai perguntando, né? Afinal de contas, a gente meio que faz vídeos aqui reagindo também ao que vocês escrevem aí nos comentários. Então o pessoal está pedindo vídeo e a gente vai falando e fazendo, né, os vídeos conforme o pessoal vai perguntando. Ok, então, mas eu queria falar hoje sobre um tema que me perguntaram, como é que se faz, certo? Para poder calcular o volume de água que vai ter nesse tanque de ferro-cimento, certo? Então, isso é muito importante, porque a partir das dimensões que você faz o cálculo, por exemplo, eu quero saber como é que eu faço para fazer um tanque que tenha 10 mil litros, um tanque que tenha 20 mil litros, como é que eu faço para fazer esses ajustes? Então é um cálculo que você faz, é um cálculo de medida de capacidade, é um cálculo de volume, tá bom? Isso é importantíssimo na hora de você também comprar os materiais necessários para você fazer o seu tanque de ferro-cimento. Então o cálculo é bem simples, eu vou deixar aí na tela para vocês verem como é que se faz, certo? Então, tá aqui minha colinha, certo? Eu fiz uma colinha porque é uma formulinha, tá? E são alguns valores interessantes. Então, por exemplo, para você saber o volume que vai ter o seu tanque de ferro-cimento, como ele vai ter um formato cilíndrico, né? Ele vai ter uma base redonda e uma altura, certo? Então, para você calcular, você vai pegar o raio ao quadrado, ou seja, do centro do espaço que você quer, certo? Você vai medir, você coloca uma estaca, um piquete, você mede, certo? Ah, eu quero um tanque com 5 metros de diâmetro. Então você vai pegar um piquete, colocar no centro, certo? Do terreno lá do espaço que você vai fazer o tanque, e você vai medir 2,5, ou seja, metade. Isso é o raio, certo? 2 vezes o raio vai ser o diâmetro. Se 2,5, né, 2,5 metros é o seu raio, então o seu diâmetro é 5 metros. Se você quer um tanque com 3 metros de diâmetro, você tem que fazer 1,5 metro de raio. Aí você estica uma cordinha e você, né, com uma estaquinha, vai e faz o círculo bem direitinho, bem desenhadinho, certo? E é assim que a gente faz a área da base. Então, para você saber quanto de tela você vai ter nessa área da base, tá? O que você vai fazer? Você vai fazer uma formulinha, tá? A área da base. E você vai multiplicar pela altura para você saber quanto de volume vai ter. Então a fórmula do volume do cilindro, ou da fórmula do volume desse tanque de ferro-cimento, vai ser a altura vezes π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado, ou seja, 2,5 vezes 2,5 vezes 3,14 vezes 1 metro, né, vírgula 1. Esse vírgula 1 vai ser os 10 centímetros, tá? Porque um metro tem 100 centímetros. E por que esse 1 centímetro, esses 10 centímetros a mais? Porque 1 decímetro cúbico é 1 litro, então você vai ter um ganho aí em litros só com esses 10 centímetros. Lembrando também que você vai precisar ter, além da altura do tanque, da superfície, você vai precisar deixar um espaço abaixo da borda do tanque, porque obviamente não vai ficar, né, até a superfície do tanque para os peixes não facilitar eles pularem para fora, né? Caso você precise fazer algum tratamento, por exemplo, se tiver uma perda de eletricidade, por exemplo, né? Porque eles tendem a pular para fora, tá? Então você vai deixar um espaço abaixo, uns 10 centímetros abaixo, tá bom, tá? E vai ser a mesma altura que você vai colocar, por exemplo, o overflow, né? O tanque o cano de transbordamento, tá? Da altura de transbordamento dentro do tanque. Isso aqui é importante. Então, se você fizer esses cálculos direitinho, certo? 2,5 vezes 2,5 vezes 3,14 vezes 1,1, você vai ter 21,38 metros cúbicos. Cada metro cúbico corresponde a 1000 litros de água. Então, se você tem 1 metro cúbico, saber essa quantidade é importante. Saber que você tem 1 metro cúbico e que esse 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, isso é importante para o seu cálculo. Quando você faz esse cálculo que eu falei, da altura vezes π vezes o raio ao quadrado, e se você colocar essa altura em metros, você vai ter o seu resultado em metros cúbicos. Como você vai ter em metro cúbico, você vai ter que converter para litro para saber quantos litros
Tem. Nesse caso, se você faz um tanque de 2,5 de raio vezes uma altura de 1,1 vezes 3,14, você vai ter ao todo 21,58 metro cúbico. Isso tudo converte em litros. Se bem que você vai ter uma perda aí, né, pelo menos de 1 metro cúbico, porque você vai diminuir 10 centímetros da altura de transbordamento. Mais ou menos assim. Então a gente faz esse cálculo para a gente ter uma noção. Às vezes pode acontecer desse tanque não ficar perfeitinho, certo? O tanque que nós fizemos, por exemplo, ele não ficou 100% dentro dessas dimensões. A gente teve que recuar um pouquinho, mais ou menos 10 centímetros para dentro, né, da circunferência. Isso foi devido a um problema que a gente teve na hora de fazer o nosso tanque, certo? Mas isso pode acontecer, mas aí você contorna essa situação e dá tudo certo. O importante é a gente colocar o nosso projeto em prática. A outra coisa importante é você calcular a circunferência desse tanque, certo? Essa circunferência, o redor desse tanque. Por quê? Porque é a partir desse momento, dessa circunferência, que você vai saber quanto de material, quanto de tela, por exemplo, tela pinteiro, ou aquela tela plástica você vai utilizar, e também de quanto de tela, aquela tela mais fechada, a mesma tela que se usa para fazer laje, por exemplo, que ela pode ser de 15 ou de 20, certo? 15, 20 aqui é o tamanho do quadradinho dessa tela. Se ela tem se for uma tela de 20, ela vai ter aquele quadradinho de dentro da tela dela, vai ser 27 centímetros quadrados. E se for de 15, vai ser 15 centímetros quadrados, mais fechadinho, né? Então você vai ter mais ferro, por exemplo, que vai deixar a sua armação mais forte, né? Mais rígida. Isso vai facilitar também, vai deixar vai ser um tanque mais bem acabado, né? Mais bem feito, certo? Então essa circunferência, ela em torno, ela vai ser 2 vezes π vezes o raio, tá? Ou π vezes o diâmetro. Então você vai saber quanto de diâmetro tem o seu tanque, vai ter o seu tanque. Então você vai calcular quanto de tela pinteiro você vai poder comprar, tá bom? Essas são algumas dicas que a gente está dando aqui. Se você tem alguma dúvida, coloca aí nos comentários, tá? E nos próximos vídeos a gente vai esclarecendo para você. Ok? Então, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu por nos acompanhar. Fica com Deus.